Saúde mental é um tema que ganha cada vez mais relevância no nosso dia a dia e muito, em especial, nas empresas, nas corporações. Neste mês de setembro, nós vamos jogar luz com uma atenção ainda mais especial a esse tema, dada a importância. Setembro é comemorada ou é lançada a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e esse tema ganha relevância também nessa situação. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui Fátima Macedo, psicóloga, especialista em saúde do trabalhador e CEO da Mental Clean. Fátima, seja muito bem-vinda mais uma vez para essa nossa conversa de extrema relevância, cada vez mais, e no mês de setembro a gente dá uma atenção especial. Muito bom tê-la aqui conosco de novo. É muito bom também estar aqui, Sebastião. Estou bem feliz da gente estar abordando, inclusive, essa pauta. Pois é, numa outra oportunidade a gente falou do cenário, né? Do que é saúde mental, quanto isso preocupa e cada vez mais. Trouxemos para cá a questão da pandemia, né? Que foi, talvez, eu não diria um agravante, mas foi onde se aflorou mais esse tema. E agora, no mês de setembro, a gente volta a isso, dada também a importância cada vez maior. É um tema recorrente, não deixaremos de falar e nunca. Mas eu te pergunto qual é a relação agora com a campanha, com o mês de setembro, por que é tão importante a gente trazer isso, essa discussão para especialmente neste mês? Setembro Amarelo é a maior campanha global, ela não é só uma campanha brasileira, ela é uma campanha mundial de valorização da vida e prevenção do suicídio. Em especial, aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou a campanha e começou a trazer dados e trazer chamadas muito importantes em relação à prevenção do suicídio. Nós observamos um aumento do suicídio, daqui a pouco eu falo um pouco mais desses dados, mas a gente observa que, obviamente, está atrelado ao aumento do adoecimento mental, porque mais de 95% dos casos de suicídio é observado, né, que tem um adoecimento mental ali. Então, é uma campanha de extrema relevância, Sebastião. E aí a gente precisa pensar em ações mais efetivas dentro desta campanha. Este é um mês também em que profissionais, empresas estão mais atentas a este problema? Como é que a gente está em nível de Brasil enquanto ações para essa preocupação? Muito mais atentos. Eu nunca via as redes sociais se colorirem tanto de amarelo. Então, você vê um movimento muito maior com relação a levar orientação de qualidade, levar informação, as empresas fazendo muito mais ações. No ano passado, a gente ainda deu um dado curioso, que foi o seguinte: algumas empresas pediam para que a gente fizesse sensibilizações de prevenção, mas não podia usar a palavra suicídio. Olha que curioso, né? Medo, né? Medo de tocar no assunto mesmo, é natural. Então, ainda tinha muito desconhecimento com relação a essa temática. Esse ano, não. Esse ano, muito mais empresas estão realizando ações, palestras, rodas de conversa, treinando suas lideranças e falando direta e abertamente sobre o assunto. É importante essa forma de abordagem, Fátima. Como é que a psicologia vê isso? Eu lembro que trabalhando em televisão há muitos anos e trabalhando em televisão não em segmento como a gente está agora, mas no geral, havia uma máxima nas televisões de que não divulgaríamos suicídio pelo suicídio porque causaria um certo estímulo, enfim. Mas como é que está sendo visto hoje? Que bom que as empresas estão tratando isso de forma mais direta, mas essa forma direta tem uma relevância, um resultado melhor? Há estratégias para isso também, né, Fátima? Como é que a psicologia vê? Sim, tem estratégias, né? Você tem algumas regras nessa abordagem e nessa sensibilização. O que a gente leva? A gente fala sobre a campanha, sobre a importância da campanha, como é que a campanha surgiu, e a gente fala dos sinais de alerta, quais são as principais causas,
As questões do adoecimento mental, a questão de que isso é altamente democrático, tanto quanto o adoecimento mental. Hoje a gente vê um fenômeno muito preocupante, eu diria. Você vê as tentativas, tanto em crianças, né? Ela vai de ponta a ponta, ela pega de crianças a pessoas idosas. Então, a gente fala dessas questões. Quais são os sinais que é preciso observar? Como ajudar alguém? Quais são os canais de ajuda que a gente tem? São orientações que são passadas. E isso tem um impacto em 2 dados muito importantes. Um deles, as pessoas se sentem mais preparadas para lidar com uma situação como essa, porque as orientações elas são muito diretas. Então, o que eu posso falar para alguém que eu percebo que pode tirar a própria vida, que tem falas sobre isso, que está com uma depressão muito grave? Então, como é que eu converso com essa pessoa? O que eu posso falar para ela? O que eu posso orientá-la em relação à busca de ajuda? Como é que eu encaminho para essa ajuda? Então, esse é um ponto. As pessoas se sentem mais preparadas. E a própria pessoa que não está bem, ela percebe que a ideação suicida, ela tem a ver com uma grande dificuldade de encontrar caminho. Porque o que acontece, Sebastião, que é muito importante, o sofrimento ele vai se tornando tão extremo que ocorre uma distorção cognitiva. A pessoa ela começa a ter muita dificuldade de pensar em alternativas para lidar com aquele sofrimento. Os recursos dessa pessoa, recursos cognitivos, emocionais, eles vão se esgotando. E a pessoa, ela começa a ter uma ideia fixa de que, de repente, morrer é a melhor solução. Ela não vê outra solução. Então, quando a gente leva orientação e informação, a gente também ajuda essa pessoa a encontrar alternativas. Ela percebe que ela não está sozinha. Essa, aliás, é uma grande chamada da campanha, né? Você não está sozinho, falar é a melhor solução, falar salva vidas. Então, essas são chamadas da campanha. E aí a pessoa busca ajuda. E fazer a pessoa entender que a culpa não é dela, né? Nem sempre é, né? Ou nunca é, talvez, né, Fátima? Tem todo um contexto que leva a situações assim tão delicadas também, né? E interessante a gente pensar nisso, né? Como é o diagnóstico, sim, é a identificação do problema, mas é a busca pela solução, né? Que é o principal. Basta identificar e a estratégia para resolver isso é que é bastante, eu diria, delicada, responsável também dentro das corporações, porque a partir daí já é um processo que exige mais atenção, né? Se formos trazer para o pragmatismo de resultado dentro das corporações, a partir daí já tem uma consequência, né? Então precisa-se... É possível, Fátima, se trabalhar ao mesmo tempo, eu digo no sentido de buscar orientações, buscar o tratamento para um problema de saúde mental e ao mesmo tempo conseguir manter a sua rotina de trabalho? Qual é a orientação nesse sentido também, uma vez identificada uma situação delicada num colaborador? É afastamento que é solução? É acompanhamento dentro do trabalho? Esse acompanhamento é produtivo também para o trabalho? Como é que os empresários veem isso? Sebastião, o trabalho ele é um grande promotor de saúde e eu defendo muito isso. Então, manter a rotina é o mais indicado. Porém, a gente tem que avaliar a gravidade e a gente tem que avaliar uma coisa bem importante, que é o quanto que aquela pessoa ela dá conta, emocionalmente falando, de se manter naquele lugar, naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou passando por um grande sofrimento, e eu entendo que aquele meu local de trabalho é um local de apoio, eu consigo ficar ali,
E eu sei que tanto a minha liderança quanto os meus colegas de trabalho, eles estão ali numa grande rede de apoio. Então, eu vou ser apoiada. E aí entra essa questão do quanto que o ambiente de trabalho precisa ser saudável para que eu, não estando bem, possa continuar trabalhando. E óbvio que tem um último ponto que é o seguinte, dependendo da gravidade também, é necessário um afastamento temporário e isso, obviamente, acompanhado, com a família orientada, porque a família precisa saber como lidar com a situação também. Uhum. É trazer a família para dentro da empresa, quase que isso, né? Ou levar a empresa para dentro de casa também, né? Agora é importante isso, né? O quanto nos torna todos responsáveis pela saúde mental, pela solução, por um ambiente melhor, né? Não é um problema em especial e até não se pode rotular dessa forma, porque não ajuda de nada, né, Fátima? E aí, antes de chegar nos colaboradores todos, imagino, e eu queria que você me falasse do trabalho feito na Mental, de preparação dos profissionais que estão em cargos de liderança, dos CEOs das empresas, porque talvez comecemos por lá, né, para entender até chegar no topo da pirâmide, não é? Como é que é esse processo de fazer a empresa toda entrar como eu diria, entender toda a problemática e buscar a solução? Eu vou te dizer que o ideal seria poder trabalhar todos os públicos em paralelo, para que todos possam falar a mesma língua, né? Então, a gente está falando desse cuidado, em especial, da prevenção do suicídio. Então, a gente começa, muitas vezes, implantando um programa de saúde mental, treinando, sim, as equipes de saúde, treinando as lideranças, mas já fazendo um trabalho com toda a operação da empresa, fazendo um trabalho de comunicação, levando informação, sensibilização, e já ofertando cuidado, ofertando tratamento. Então, hoje, eu tenho defendido muito, principalmente num mês como setembro, que você consiga trabalhar a empresa como um todo. Fátima, e quando é que aparecem, ou quando se começa a identificar os primeiros sintomas, talvez? Quando começa a se perceber que é preciso se pensar nessa problemática? Eu digo também para saber de como surge a demanda que chega até a Mental. É a Mental que busca isso no mercado? São empresas mais buscando ajuda, talvez? Quando é que qual é o primeiro sintoma para a gente entender? E eu digo sintoma aí não é individual, não é um ou outro colaborador que está reagindo talvez de uma maneira menos produtiva, ou enfim, que tem alguma identificação que tem um problema de saúde mental. Mas enquanto a corporação, qual é o sintoma primeiro, talvez, ou que a gente comece a identificar que é preciso buscar ajuda? Você tem desde afastamentos por CDF, né? Então, CDF ela é a classificação internacional de doenças, CF é onde você tem a lista de doenças, né, de transtornos mentais, então, desde afastamentos diretos. É muito comum a Mental ser procurada por empresas na reunião, quando eles começam a compartilhar. A gente percebe uma curva ascendente de adoecimentos, estamos recebendo mais atestados com CDF, temos tido mais afastamentos. Então, a empresa já chega com essa queixa, né, com essa dor. Por exemplo, também tem empresas onde acontece um caso de suicídio e ela vem pedir ajuda para como é que ela lida com isso, como é que ela cuida das pessoas que ficaram. É muito comum isso acontecer na Mental Clínica, a gente receber empresas onde já aconteceu um fato e a empresa precisa de ajuda para lidar com isso e também para prevenir, né, outras situações. Então, a questão do afastamento, do adoecimento, eles são grandes indicativos de que aquela empresa precisa de ajuda. Mas tem uma outra... como é que eu posso chamar isso? Está acontecendo de uma outra maneira.
nos últimos 3 meses e que tem me chamado a atenção, que são empresas querendo fazer prevenção. Elas não têm adoecimentos que justificariam a implantação de um programa, não aconteceu nada de mais grave, está tudo bem, mas ela quer preparar suas lideranças, ela quer fazer prevenção, ela não quer que aconteça. E tem alguma relação com pandemia, por exemplo? A gente abriu o programa dizendo que na pandemia talvez tenha aflorado mais esse problema, mas tem alguma relação? A gente vem dessa situação onde ficamos tão sensibilizados com a vida. Tem relação? De alguma maneira, sim. Por quê? A pandemia levou o tema para dentro das empresas de uma forma inimaginável. É um fato. Né? Então, no primeiro momento, as empresas fizeram ações. Algumas implantaram programas, outras já tinham e fortaleceram aquilo que elas já tinham. Agora, nessas empresas que buscam para fazer prevenção, o que a gente vê? É uma estratégia de negócio. É para reter talentos. Então, a gente tem estudos aí demonstrando o quanto que as pessoas, até para elas escolherem uma empresa onde elas vão trabalhar ou algo determinante para elas se manterem naquela empresa, é o quanto que aquela empresa cuida da saúde mental das suas pessoas. Ah, que bom, não, é um ativo importante, que bom que tenhamos nos antenado para isso, né, que seja uma mudança de comportamento mesmo, não? De certa forma, é bom isso também. Tem um outro movimento interessante também com tudo isso, que é o aumento ou mais especialização de empresas que proporcionem programas de saúde mental, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre esse crescimento, esse movimento também, na sequência. A gente faz um intervalo rapidinho, Fátima, continuamos aqui no Entrevista Especial, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Você de casa também, você continua aí na sua empresa, continue aqui com a gente. Entrevista Especial volta já já. De volta, retomamos com a entrevista especial de hoje. A gente está falando sobre saúde mental no trabalho. Está conosco Fátima Macedo, CEO da Mental Clean, especialista em saúde emocional do trabalhador. Retomamos a nossa conversa. Fátima, a gente falou no bloco anterior do quanto isso tem sido visto, e felizmente, pelas empresas também, com importância maior, mas muito também porque é uma estratégia de negócios, Fátima? E aí, porque é resultado, no final das contas, né? Dá quase que para a gente metrificar o quanto os colaboradores, uma empresa com saúde, ela é mais produtiva, né? Não, isso, assim, é quase o óbvio, né, Sebastião? É muito interessante como os empresários, de maneira geral, eles hoje já sabem que isso é um fato, né? Então, uma pessoa adoecida, ela produz menos, ela tem mais dificuldades de maneira geral, ela entrega menos, ela é menos produtiva, além, é óbvio, de aumentar erro, aumentam problemas no geral. Então, é uma estratégia de negócio, é uma questão de lucro, sim, mas é uma questão também de você reter talentos, né? Hoje a gente tem falado nisso, né? O termo retenção até às vezes não é muito simpático, eu diria, mas é isso, quase que fidelização, a gente fala muito de fidelização enquanto o cliente, né? Mas fidelização também, lealdade do colaborador que se tem na empresa, né? Ele precisa se sentir muito bem para ser muito mais produtivo, né? E às vezes não, e não é salário, benefício, isso é importantíssimo, é claro, mas não é isso que segura um profissional se ele não tiver uma saúde em dia, né? Uma saúde mental, física dentro das corporações, né? E, Fátima, quando a gente fala de programas de saúde emocional do colaborador, é algo que é diário e para sempre, né? Não é um projeto que se estabelece dentro de uma empresa, né, Fátima? Não é para dizer, olha, aqui tem um problema, vamos resolver e acabou, né? É dia a dia que você tem que pensar nisso, um olhar diferenciado, né? Vou te fazer uma pergunta. Você bebe água todos os dias? Bebo. Aqui em Brasília, mais do que eu bebia lá no Sul, mas bebo muito. Então, se teu corpo ficar sem água,
E ele vai começar a apresentar sinais de que alguma coisa, ele vai parar de funcionar, certo? Você vai ter aí, começa com pequenos sinais, logo você está com sintomas, vai começar a passar mal. E eu diria que, assim, hoje não dá mais para cuidar da saúde de um trabalhador se não for de forma integral. A saúde mental, ela faz parte deste cuidado integral. Assim como a saúde física. E hoje, assim como também a saúde financeira, como recortes, por exemplo, para a saúde da mulher, para a saúde do homem. E as empresas estão atentas a isso. Fátima, e a gente fez referência aí da importância da família nesse processo todo, né? Quando se identifica, talvez, uma necessidade de trabalhar mais a saúde mental. Como é que acontece isso, Fátima? Como é que se dá esse relacionamento com família? Como as empresas têm que tratar isso também? Como traz a família para dentro do negócio? Como leva o negócio para dentro de casa? Como é que se dá essa separação ou união, quase, melhor dizendo? Em alguns dos programas lá na Mental Clean, os dependentes legais, eles fazem parte do programa. E eles buscam o programa também. Então, e aí eles têm acesso à psicoterapia, à psiquiatra, assessoria financeira, né? Esse é um dos nossos produtos, onde a família ela também é cuidada. Então, essa é uma forma. Os programas de qualidade de vida em geral, e aí também o programa de saúde mental, ele sempre inclui a família nas informações, nas orientações. E uma outra coisa que tem ocorrido, né, até por conta de alguns diagnósticos de especialidade, como, por exemplo, o autismo. Então, a família ela é convidada a participar de rodas de conversa sobre essas temáticas. Então, aí eu estou falando muito mais de uma questão de prevenção, de orientação e promoção de saúde. Agora, por exemplo, pensando numa questão de adoecimento, quando você precisa envolver a família, você pede orientação, não, você pede autorização para esse empregado, né? A pessoa, a colaboradora, sensibiliza ela da importância de envolver a família. E aí, nós temos um monitor, né? Nós temos um gerenciador de caso. Ele faz contato com essa família, até para pegar mais informações daquela situação, entender a dinâmica familiar. Muitas vezes, um assistente social visita a casa dessa família para fazer orientações de bloco, para tirar dúvidas. Já tive situações onde tanto assistente social quanto uma psicóloga foram até a casa do trabalhador para poder orientar a família. Muitas vezes a família também entra em tratamento. Então, dependendo da gravidade do caso, a família, às vezes, ela já está adoecida também. Então, ela entra em tratamento também, além de receber orientação. Bom, a gente falou ainda há pouco que o benefício, o salário, talvez não sejam a principal questão, né, para um ambiente saudável, para, enfim, um profissional saudável também. Mas, ao mesmo tempo, a questão financeira é um ponto crucial nesse dia a dia mais saudável também, né? Nos afeta quando nós estamos com as contas em dia, e aí volto para a família também, né? Quando a situação lá em casa não está boa, talvez, né? Ainda assim, a questão financeira é mesmo algo muito preocupante, eu digo, é um ponto de maior ataque nesse processo, Fátima? Como é que é? O que hoje chama mais atenção? As questões de relacionamento, Sebastião, elas têm aparecido mais do que as questões financeiras. Isso na grande maioria dos programas que nós conduzimos. Então, você tem a questão da ansiedade, né? Estou pensando aqui numa linha de 5 causas aí. Ansiedade, depressão, estresse, as questões relacionadas ao trabalho e relacionamentos. Mas aí relacionamento dentro da corporação ou relacionamento na vida? Não, na vida, em geral. É porque se é uma questão de relacionamento dentro da empresa, isso está dentro do eixo questões relacionadas ao trabalho. Certo.
Então, eu vou repetir uma pergunta que fiz na outra ocasião em que conversamos, sobre o quanto essas questões, né, da saúde emocional, elas afetam a todos, de maneira geral também, né? Então, não são só grandes corporações, onde há uma competitividade maior. Em pequenos negócios também, o problema acontece, a situação também requer preocupação, né? E aí não tem segmento também, né, Fátima? A gente falou aí de grandes corporações, mas às vezes pode estar relacionado, ou imaginar que está relacionado à tecnologia, talvez, que gere mais competitividade. Mas não dá para a gente pontuar isso, né? Em todos os segmentos, em todos os níveis de empresas também, a gente tem essa preocupação cada vez maior? Sim. Da mesma forma, né, que o adoecimento mental ele é altamente democrático, né, e aí são as pessoas que estão dentro das empresas, então qualquer ramo de negócio, qualquer tamanho de empresa, em qualquer local do país, é altamente democrático também essa questão. Uma forma de usar a palavra democrático, uma questão não tão positiva, né? A gente gosta da democracia quando ela é inclusiva, né? Quando ela inclui, que ela traz resultados bons. É uma pena que seja assim, mas é preciso trabalhar. E aí, nessa mesma linha, eu lhe pergunto também, empresas que talvez não tenham condições de contratar uma consultoria, uma especialização, pequenas empresas, um pequeno estabelecimento, como pode também começar a tratar isso, né, sabe, no olhar, na linguagem, no dia a dia, psicologicamente, como a gente diria, para evitar problemas também? Hoje, as empresas elas têm muita informação de qualidade. E aí eu vou indicar um caminho aqui, que eu acho que pode ajudar, acho não, tenho certeza, que pode ajudar empresas de todos os tamanhos. Eu faço parte do conselho da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, a ABQV. Nós lançamos o Movimento Gerar Bem-Estar. Inclusive, é possível entrar na página do movimento, está exatamente como Movimento Gerar Bem-Estar. E o Movimento Gerar Bem-Estar tem uma entrega às empresas que se tornam signatárias. Se tornar signatário é totalmente gratuito. A única coisa que a empresa vai precisar fazer, ela vai assinar uma carta compromisso de que ela vai realizar pelo menos uma ação ao longo do ano focada em qualidade de vida e bem-estar. E lá, além de ter toda uma cartilha sobre as saúdes, né? Lá nós estamos abordando 8 saúdes, então tem uma cartilha explicativa sobre essas 8 saúdes. É disponibilizado material que a empresa ela pode baixar, tem material gráfico, onde ela consegue, inclusive, colocar a logo dela, então já está prontinho para ela. Então, tem todo um material orientativo e informações de muita qualidade sobre essas saúdes, e aí, inclusive, tem as questões de saúde e adoecimento mental. E, além de ter, tem um calendário anual de quais os temas que ela pode abordar na empresa. Então, eu estou falando de uma padaria, de uma farmácia pequena, de bairro, até empresas um pouco maiores. Então, é um material que serve para empresa de qualquer ramo e qualquer tamanho. E é um material gratuito, um material de muito boa qualidade, gratuito. Olha que maravilha! E a gente está falando de inclusão, como eu gosto, de democratização, quis dizer, porque aí a gente está trazendo para todo mundo junto, está proporcionando, mas que ótimo isso! Me diga, e qual tem sido a adesão das empresas no Brasil? Como é que funciona esse movimento hoje? Então, ela tem surpreendido. Nós tínhamos uma meta e nós ultrapassamos e muito a meta inicial, né? Foram 100 empresas no ano e já está bem além disso. E uma outra coisa também que esse pequeno empreendedor passa a ter acesso são encontros, né, para discutir essas questões. Me diga, você falou de 8 saúdes, né? É isso? Quais são? Pontue para mim, para a gente entender. Vamos lá. A saúde mental,
emocional, como a gente estava aqui abordando, que é o nosso grande tema aqui hoje, ambiental, saúde financeira, saúde ocupacional, saúde social, saúde intelectual, saúde espiritual e a saúde física. Olha, e todas têm relação com o pessoal e muito de forma direta até com a saúde das empresas, com os negócios, então, também, né? Muito bom. Conseguiu confirmar? Sim, o local é o que eu falei mesmo, www.movimentogerarbenessar.com.br, e ele tem uma chamada muito especial que é Toda Ação Vale. Toda ação vale? Toda ação vale. Vale sempre. Quando se tem boa ação, então toda ação vale. Então, nesse mês especialmente, aí, Setembro Amarelo, tem uma ação também especial nesse sentido, uma promoção maior de divulgação até deste movimento? Como está funcionando? Sim, tem sim, né? Então, e aí com materiais informativos. E aí, em especial com o Setembro Amarelo, não só o movimento Gerar Bem-Estar, mas também o pequeno empreendedor, ele consegue ter acesso a materiais informativos e orientações no Instituto Janeiro Branco. O Instituto Janeiro Branco é responsável hoje também pela maior campanha global que a gente tem, né, de prevenção do adoecimento mental. Em geral, acontece em janeiro, mas eu sou conselheira lá também do Instituto Janeiro Branco e nós estamos com uma proposta de falar de saúde mental o ano todo. Por isso que o Instituto Janeiro Branco também está fazendo ações com foco global, né? Em empresas, população em geral, organizações públicas e privadas. Ótimo, não, precisamos divulgar sempre e mais, né, essas ações, essas ferramentas, né, as possibilidades que temos, publicações também, né, Fátima, para que lideranças, se não tem condições, talvez, como a gente falou ainda há pouco, de contratar um serviço especializado, mas buscar conhecimento cada vez mais, né? Ler é muito importante para a gente vai abrindo a mente, vai buscando solução, vai conversando cada vez mais, né? Fico muito feliz da gente trazer para cá, é um papel nosso também, né? De divulgar, de compartilhar esses conhecimentos, porque só melhora para todo mundo, melhora para a economia, melhora para os relacionamentos, que é um ponto forte que você disse aí nessa discussão, né? E até nessa linha eu lhe pergunto, aí você tem uma sugestão de uma publicação, talvez que a gente possa começar a se inteirar mais no assunto, você dentro da psicologia, alguma coisa bastante relevante para esse momento, que vale a pena a gente investir o tempo da gente também, a gente enquanto profissional, enquanto liderança, enquanto dono de um negócio, independente do porte que seja, Fátima? Nossa, agora você me pegou, porque tem tanto livro Tantos, né? bom. Que bom! Tem muito material bom, sabe? No próprio movimento Gerar Bem-Estar, eu entendo que tem, mas eu acho que para a liderança em especial, eu vou fazer aqui uma recomendação. Os livros da Brené Brown, eles são excelentes para a liderança. Então, você tem livros focados na questão da vulnerabilidade, que é uma temática que é muito discutida. Você tem um livro em especial para o próprio líder. Daqui a pouquinho eu pego o nome, eu sei que vai ter um outro intervalo. Não, ótimo. Eu trago os nomes deles, que é muito livro. Não, a gente vai ter tempo agora, porque eu ia te convidar para a gente fazer um intervalinho para pensar nisso, pensar em algumas orientações nesse sentido, algumas dicas até, né? Porque são muito importantes, fáceis de acesso e tem um resultado e tanto, né? E aí a gente fala daquela outra proposta que a gente teve de assunto também, é do crescimento do mercado de empresas especializadas em programas, enfim, de saúde emocional. Mas então vamos fazer um intervalinho, a gente pensa aí nas dicas que a gente vai levar para o telespectador, especialmente você vai trazer, e aí a gente volta já com entrevista especial, tá bom? Muito bem. Você de casa também? Continue com a gente aqui, a conversa está cada vez mais interessante. Entrevista especial volta já já.
De volta com entrevista especial, numa conversa hoje para lá de interessante, necessária. A gente está falando de saúde emocional dentro das empresas, no dia a dia também, nas nossas vidas. Eu recebo hoje Fátima Macedo, CEO da Mental Clean, especialista em saúde emocional do trabalhador. Fátima, retomamos com aquela provocação boa da gente dar quase que dicas de literatura, né? Buscar conhecimento é essencial, talvez o primeiro passo para a gente entender, e aí buscar sempre também orientação de especialistas. E falando em publicação, em livros mesmo, você ficou no intervalo, foi rapidinho, mas deu tempo para a gente lembrar de alguma sugestão aí bastante ampla, talvez eu diria, ao mesmo tempo específica, digamos, para lideranças, Fátima? Tem 2 livros, né? Na verdade, eu vou trazer três indicações que, para mim, todo líder precisa ler, né? Então, um deles é A Coragem para Liderar, da Brené Brown, A Arte de Ser Imperfeito, que é dela também, né? E tem uma temática que tem discutido muito e, ao meu ver, serve para empresas de todos os portes, porque tem muito a ver com a cultura da empresa, muito a ver com o papel da liderança, que é a segurança psicológica. E é um livro da Amy Edmondson. Inclusive, nesse exato momento, está acontecendo o primeiro summit internacional aqui no Brasil dessa temática. Segurança psicológica. Segurança psicológica. O que caracteriza a segurança psicológica? Ela é bem interessante, sabe, Sebastião, porque é uma desconstrução em relação à cultura de uma empresa e o papel da liderança. Sabe aquela máxima, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ela cai totalmente por terra, né, numa cultura de segurança psicológica. Então, o meu ambiente de trabalho, quando ele tem segurança psicológica, e ela é um fenômeno dentro da organização, então eu posso falar o que eu penso, ver quem eu sou, trazer as minhas ideias, discutir questões difíceis, isso tudo com respeito, com tranquilidade, ter conversas difíceis, que nem tudo é com tranquilidade, mas ter conversas difíceis, sabendo que eu vou ser respeitada naquele contexto e que nós estamos ali para o bem comum, que é o desenvolvimento do negócio, o desenvolvimento pessoal. Então, as pessoas, elas têm liberdade de ser e de agir. Obviamente que, né, dentro de um contexto ali empresarial, né, existe um bom senso grande com relação ao que é ser e agir no ambiente de trabalho, mas as pessoas não têm medo. É um ambiente livre de medo. Eu não tenho medo de expor as minhas ideias, mesmo sabendo que elas não vão ser acatadas, mas elas vão ser ouvidas, elas vão ser consideradas. Então, um ambiente com segurança psicológica, ele é um ambiente muito mais saudável, onde os relacionamentos são melhores, muito mais colaborativo, a competição ela é mais saudável também, e ele é um ambiente de crescimento, de inovação, de crescimento, e é onde todos contribuem. Ótimo. E aí a gente está falando também de inclusão, né, Fátima? A gente está falando aí de diversidade, de certa forma, também, né? E, felizmente, a gente está num movimento que não tem volta, né? Se alguém não entendeu ainda, está atrasado nesse processo, né? Que a gente precisa, sim, incluir muito mais, ter empresas muito mais diversas e com muito mais segurança psicológica, que é uma consequência. Isso é produtivo, não tem mais volta, esse não é nem discurso, esse movimento, né, Fátima? Exato. Que bom, né? Sem tempo isso já, né? Você sabe que eu tenho observado, acompanho muitas empresas. E aí, o que a gente vê, né? Imagina uma ponte. Então, você tem empresas que estão lá olhando no comecinho da ponte, tá? Falando, nossa, o que é tudo isso? Será que eu tenho que ir mesmo? Mas ela já sabe, ela já está cutucada ali no sentido de que ela não pode ficar naquele lugar. Você tem empresas que já começaram a subir essa ponte, tem umas que estão no meio do caminho,
E tem empresas muito avançadas que já estão atravessando essa ponte da grande transformação mesmo, em relação às pautas de diversidade, pautas de cuidado genuíno das suas pessoas. Tem empresas em relação à segurança psicológica muito avançadas nesse sentido. E vai muito além da contratação, né? Vai muito além da admitir pessoas com preferências ou com diversas no ambiente de trabalho, né? Vai na linguagem, no dia a dia, vai até no olhar, quer dizer, tem muitos elementos que fazem parte da inclusão, da diversidade, da segurança psicológica, né? Não é algo que se explicita num papel, se bota ali como um estatuto ou um contrato, né, Fátima? É para além disso mesmo, lida com sensibilidade, lida com uma percepção de um mundo diferente e melhor para todo mundo, né? Exato. E é um aprendizado diário, Sebastião. E acho que quando o empreendedor ele tem essa visão, essa percepção, inclusive das suas limitações para lidar com toda essa mudança, fica muito mais fácil de fazer a transformação dentro da sua empresa. Então, nós, na Mental Clean mesmo, nós sempre fomos uma empresa diversa. Os nossos desafios lá era muito mais, por exemplo, nas questões de gênero, era muito mais trazer homens, porque o mundo da psicologia ele é muito mais povoado pelas mulheres. Então, colocamos uma meta, né, de igualdade de gênero para trazer mais homens para dentro da empresa, mas a gente sempre teve diversidade dentro da empresa. Mas essa diversidade ela se ampliou bastante. Né? Então, por exemplo, nós tivemos que ir para o mercado para buscar profissionais trans, psicólogo trans, psicóloga trans, e aprender, né, internamente, ter um letramento mesmo, para poder acolher essas pessoas e elas se sentirem pertencentes em um ambiente de segurança psicológica. Então, eu lembro que foi muito bacana uma das contratações que nós fizemos agora, há poucos meses, e eu conversei com uma psicóloga trans e coloquei para ela, né, que qualquer desconforto ela precisaria trazer principalmente para mim, e todos nós estávamos ali, estamos, né, aprendendo esse novo letramento. Que bom, é sensibilidade e, se for o caso, é mais produtivo. Se for essa a questão, é muito mais produtivo. A competência não tem a ver com gênero, né? A competência tem a ver com, enfim, capacidade de desenvolver, capacidade de, enfim, de estarmos todos juntos. Ô, Fátima, e nesse processo todo, há um movimento também de crescimento de empresas mais preocupadas em fornecer soluções, digamos assim, né? Startups muito mais buscando isso também. É um outro movimento aí quase que paralelo, eu diria, dentro das corporações é preciso a gente pensar em estratégias e programas, e aí por fora, no mercado, enquanto negócios, tem muito mais empresas também trabalhando isso, né? Proporcionando isso, é o B2B aí nesse negócio também, não é? Sim. Esse foi um mercado que cresceu exponencialmente nos últimos 4 anos, pelo menos. Então, nós tínhamos mapeado concorrentes que davam para contar quase que numa mão, né? E atualmente não. Atualmente cresceu bastante e é ótimo, né? Porque você tem uma questão de acesso muito maior a essa temática, né? As ferramentas de saúde mental. Então, isso movimenta muito o mercado e leva, né? Muita empresa, né? Você precisa contratar um fornecedor para isso. Então, você tem demanda e oferta. É uma questão de demanda, né? Por um lado, pode-se dizer infelizmente, mas por outro, que bom que se tem mais oferta, que é mais solução que a gente tem aí, né? E você vê um futuro, eu digo, otimista e promissor nessa questão de mais preocupação e mais solução quando se fala de saúde dentro das corporações, dentro das empresas, Fátima? Sebastião, eu entendo que é um caminho sem volta. Uma empresa hoje que realmente está preocupada com a sua força de trabalho, uma empresa com visão de negócio,
ela sabe que ela precisa ter programas estruturados de saúde mental no trabalho. Assim como programas de qualidade de vida ou ações, quando é uma empresa forte. Ela precisa tocar no tema, ela precisa oferecer cuidado, nem que seja fazendo parcerias, por exemplo, né, com centros de referência, centros de cuidado que eu já tenho, o próprio CAPES, né, que é um centro de atenção psicossocial. Ela tem que conhecer ali no seu perímetro o que ela pode indicar para uma pessoa colaboradora. Para mim é um caminho sem volta, esse cuidado e essas ações das empresas. Ótimo. A gente está hoje tão focado em tecnologia, que é muito importante, né? Nos facilita tanto para processos, até processos nesse caso de programas de saúde mental, mas é preciso se pensar cada vez mais na humanização também dentro das empresas, né? Tecnologia, sim, como uma aliada para ajudar a resolver ou facilitar alguns processos, mas em nada supera o olho a olho, o contato, mesmo que seja virtual, como a gente está fazendo aqui agora, né? É preciso a humanização cada vez maior também. Fátima, nesse mês de setembro, então, voltando para o gancho que foi da nossa conversa de hoje, como você vê que as empresas podem ainda participar mais efetivamente deste mês, das ações deste mês, para não esperar que venha só talvez do setor público ou só de instituições que estejam trabalhando e divulgando, mas a gente, enquanto empresa, se tornar parte desse processo também. Como pode participar dessa campanha também? Pode visitar a página da Associação Brasileira de Psiquiatria e buscar materiais lá a respeito do tema. Pode promover conversas, abrir uma roda de conversa, chamar um psicólogo para falar a respeito do tema. Isso é muito possível. Então, tem muitos profissionais bons com preços acessíveis para pequenos empreendedores e que podem promover ali uma palestra, uma roda de conversa, parar, seja por meia hora ali, para falar dessas questões, né? Falar da orientação, das informações, e não dá, é para não fazer nada. Acho que hoje isso é uma questão que o empreendedor tem que entender, isso independentemente do seu tamanho. Ele não pode olhar só para o negócio, ele não pode olhar só para o resultado. Ele precisa olhar para as pessoas e ele precisa olhar o que ele está fazendo para levar um pouco mais de bem-estar para dentro da sua empresa. O negócio por si só, a receita por si só não se sustenta, né? Definitivamente não se sustenta, não se mantém se não tiver este olhar, né? E é interessante quando você trouxe essa questão de talvez uma palestra que seja dentro de uma empresa, trazer um psicólogo para conversar, porque o colaborador se sente valorizado também por isso, né? Por mais que não tenha talvez a situação ali individual de uma preocupação com a saúde mental, esteja muito satisfeito, mas o fato da empresa se colocar ou colocar esse serviço ou trazer para dentro essa discussão é uma valorização, né? Pensar que a empresa está pensando no colaborador. Isso é estimulante também para o negócio, né? Para os negócios, para a produtividade, para o dia a dia, né? E voltando àquela questão, não que tenha um problema para se resolver ou uma questão para se resolver, mas preventivamente. É mais dinâmico isso, né? No dia a dia se torna mais dinâmico, dali provavelmente vai gerar uma outra discussão, uma outra conversa, que seja no cafezinho, sobre o que o psicólogo falou, sobre o que o palestrante falou, né? É uma corrente, né, Fátima? Não para, né? É uma grande corrente também. Então, quando você leva informação de qualidade para dentro da sua empresa, você manda um recado, né, para as suas colaboradoras de que nós somos uma empresa que nos preocupamos com as nossas pessoas. Então, nós queremos falar desses assuntos também. E aí tem um outro ponto, que é a alta gestão, né? O dono daquele negócio, ele também falar com as pessoas a respeito dessa temática. Ele também trocar com as pessoas. Ele precisa estar mais próximo ali das pessoas em geral, para saber conhecer essas pessoas, entender o que está acontecendo com elas. É fundamental, Sebastião, para que a gente cuide mesmo das pessoas.
Isso é investimento, né? Investimento com resultado certíssimo. Bom, em Setembro Amarelo, só para a gente lembrar, é um mês de se lembrar mais, né? Um mês de alerta, um mês de campanha, mais as ações, a preocupação talvez, ou o olhar atento, melhor do que a palavra preocupação, ele é diário e sempre, o ano todo e sempre, né, Fátima? Fátima, a gente outra vez conversou quase 1 hora, hoje de novo, e foi muito bom e tem assunto para mais tantas outras horas. Então o canal está sempre aberto aqui para te receber, para conversarmos mais sobre esse tema, que não se esgota nunca e pertinente, importante que a gente fale cada vez mais. Por hoje preciso mais uma vez te agradecer, foi ótimo conversar com você, obrigado por compartilhar dessa forma tão leve, tão profissional, tão interessante esse tema aí que nos preocupa às vezes. Obrigado por hoje, viu, Fátima? Eu que te agradeço, né? Foi uma conversa muito especial. Eu só queria deixar um último recado, que é: a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. Ele funciona 24 horas, é sigiloso e gratuito, né? É um serviço feito por voluntários totalmente preparados e treinados para acolher pessoas em sofrimento emocional e que, de alguma maneira, estejam pensando ali em acabar com a própria vida. Então, assim, se você estiver precisando de ajuda, alguém dentro da sua empresa, se você conhecer alguém que esteja precisando de ajuda, divulgue o 188. Maravilha, ótimo, dado o recado, com muita pertinência, muito importante. Mais uma vez, brigadão por hoje, fique com Deus, tudo de bom para você. Para você também, Sebastião, até uma próxima, muito obrigada. Obrigado. A você também de casa e da sua empresa que acompanhou a gente hoje no Entrevista Especial, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.